Podemos ver, só Judas voltou, só Judas se perdeu, irmão. Só Judas se perdeu. É bíblico. Antes que os murmuradores se levantem, é bíblico. Somente Judas. Pedro, mesmo negando Jesus, caçou o ímpeto, né? Mesmo assim, Pedro perseverou até o fim. Por isso que eu digo para você, é complicado, querido. Hoje estamos aí, muitos obreiros nos deixaram. Estamos aí, eu, o diácono Roberto, o diácono Jimenez. Mas é tudo para a honra e para a glória do Senhor, irmão. Tudo ao Senhor. Se o Senhor falar continua, nós continuamos. Se o Senhor falar para, nós paramos. Mas enquanto nós não tivermos o ok do Senhor, nós continuaremos perseverando. Conversei com os obreiros. Nós não dependemos de homens, irmão, para nos ajudar. Nós dependemos do Espírito Santo. Conversei com o irmão Chayan para nos ajudar também. Está ali o nosso irmão Charles que está colaborando também. Nosso irmão Brian também, daqui a pouquinho vai estar o nosso irmão José nos ajudando. E vai ser benção. Nós não podemos nos atrelar a homens, irmão. Porque nesses tempos, eu digo para os irmãos, está aqui o diácono Jimenez e o diácono Roberto, que estão desde o início. É muita decepção, irmão. Muita luta. Porque você, muitas das vezes, irmã, você aposta nas pessoas, que as pessoas vão crescer na presença de Deus, que as pessoas vão se levantar na presença, e as pessoas não querem, porque as lutas, as provações, as dificuldades das pessoas faz com que elas retornem. Mas eu estou na prova há 14 anos, querido, e não voltei para trás. Eu sem mulher, irmão Mauro, sem dinheiro, sem os filhos, sem os parentes, sem trabalho, dependendo do Senhor, e eu não voltei para trás, eu não me desviei dos caminhos do Senhor. E aí, se você fala que eles estão desviados, eles ficam bravos. Estão desviados sim dos caminhos do Senhor. Não tem como, não tem outra forma, querido. Porque não existe um motivo, irmão Chayan, para que o Senhor Espírito Santo me deixe eu e você descoberto da glória de Deus. Porque lá em João, ele disse 14, ele disse: eu irei ao Pai e deixarei o Espírito Santo Consolador. Aí eu te pergunto, cadê o Espírito Santo que veio sobre o batismo? O que foi feito com aquele Espírito Santo, que é uma pessoa? O Espírito Santo é um ser, é uma pessoa como eu e você. Foi jogado fora? Ou se cumpriu Isaías 63:10, que ele se tornou inimigo e peleja contra os quais viram as costas para ele? Por isso que eu disse, os tempos são difíceis. E o Senhor tem falado como fala nesta palavra, nesta noite aqui. O Senhor fala para mim e para você, Marcos capítulo, aleluia, 10, lá no versículo, aleluia, 32. Marcos 10, 32. Cumprimentar os irmãos que têm nos assistido, que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Que Deus possa estar, aleluia, trabalhando em cada vida, em nome de Jesus. Marcos 10, 32. Aleluia, Jesus, não tem como, irmão. Aleluia, Jesus, quando nós olhamos lá, aleluia, Jesus, Hollywood, Califórnia está debaixo de fogo, está pegando fogo, o mundo está se esvaindo, o mundo está, aleluia, desmoronando, terremotos, fome, peste, e as pessoas não querem saber de Jesus, as pessoas não querem andar com Jesus. Marcos capítulo 10, 32, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição. E eles iam pelo caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e maravilhavam-se, guiando-no, atemorizados. E então, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. E dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que os condenarão à morte e, aleluia, entregarão aos gentios, e escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas o terceiro dia ele ressuscitará. 35. E aproximou-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça que te pedimos. E ele lhe disse: que queres que vos faça? E ele lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis? Aleluia. Podeis vós beber o cálice em que eu bebo e ser batizado com o batismo, aleluia, que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. E Jesus, porém, lhe disse-lhes:
em verdade, aleluia, Jesus, em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e serei batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se-ão a minha, aleluia, Jesus, direita ou a minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos diante do Senhor mais uma noite, Pai querido, clamando a graça, o poder, a tua misericórdia, buscando no Senhor que é santo, no Senhor que é um Deus poderoso, um Deus verdadeiro. Pai, coloca as tuas mãos, vem de encontro à nossa vida, Pai, venha tocar, Pai, nos corações, nas mentes, venha levantar homens e mulheres, Pai, comprometidos com a tua obra, Pai. Senhor Deus querido, Espírito Santo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Bate uma salva de palmas e toma teu assento. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala dia após dia, e ela tem nos alertado a vinda de Jesus. Nós temos visto os eventos que têm acontecido no mundo afora, guerra, terremotos, aleluia, incêndios, dia após dia. Nós temos visto, mas parece, como eu dizia para o diácono Roberto, muitas das vezes ele disse esses dias para mim, pastor, a gente se entristece de pregar, porque entra num ouvido, sai no outro, porque as pessoas não dão mais ouvido a esta palavra. Não é diferente dos dias de Noé, não é diferente, aleluia, dos dias de Moisés, só que hoje está mais complicado, porque as pessoas, aleluia, Jesus, elas deixam a Jesus, elas largam a Jesus por qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, não é, aleluia, Jesus, uma coisa a qual, aleluia, porque se o Senhor ressuscitou, aleluia, Jesus, Lázaro, e curou a sogra de Pedro de febre, o Senhor pode todas as coisas. E aí o Senhor pergunta para mim e para você: cadê o meu espírito, o qual eu disse, aleluia, Jesus, que viria sobre vós? Cadê o meu espírito que veio, aleluia, como veio lá no batismo, quando João Batista me batizou, e veio sobre mim como forma de pomba corpórea? Cadê o Espírito Santo? Será que não veio, querido? Será que, aleluia, Jesus foi um batismo forçado? Será que foi? O que aconteceu? Será que esta palavra, todas as vezes que nós ouvimos esta palavra, será que o Espírito Santo perdeu o convencimento, irmão Mauro, de nos convencermos, aleluia, que eu e você precisamos mudar dia após dia? Será que, aleluia, o Espírito Santo não consegue dizer para mim e para você que se eu e você não temos desculpa, querido? O Senhor colocou um ministério sobre a nossa vida. Se eu e você não cumprirmos esse ministério, nós não vamos entrar no céu. Ou isso não importa mais, ou isso não tem relevância alguma, porque não é para isso. Não, pastor, eu não estou na igreja para isso. Eu estou na igreja para cumprir tabela, como eu escutei dos irmãos. Eu estou indo na igreja, mas eu me sinto desviado. Não jejua, não ora, não lê a Bíblia, só fica o tempo inteiro em Facebook e WhatsApp, atrás disso, atrás daquilo. Como é que Deus vai falar com você? Como é que você vai se firmar em Jesus? Não se firma. Não tem como, querido, o Espírito Santo falar com você. Ontem o diácono Jimenez passou lá em casa e falou: pastor, você não estava em casa? Eu falei: estava. Cheguei, era 7h pouco, apaguei a luz, deitei lá no sofá e fiquei no escuro lá meditando e falando com Deus e perguntando para Deus o que o Senhor quer nesse lugar. Se o pessoal não quer, as pessoas não querem o Senhor, as pessoas não querem a tua palavra, as pessoas não querem o Espírito, o teu Espírito, elas querem viver como se fossem mundanas. As pessoas não querem, aleluia, Jesus, largar as coisas do mundo para servir ao Senhor. Porque é muito pesado, porque é muita luta, porque é muita dificuldade. Porque o fulano passa luta, o ciclano, todo mundo passa luta. Não é porque o diácono Jimenez tem o negócio dele, tem a vida dele, que ele não passa luta, passa também. Todo mundo tem suas lutas e suas provações para passar nessa terra, irmã. E é necessário que eu e você sejamos provados, irmão Charles. Nós precisamos ser provados, para que o ouro só fica bom depois do fogo, depois do maçarico. Aí os crentes vêm para a igreja, eles acham que vão ser abençoados, e aí não são, porque não tem perseverança, não tem obediência. É como juntar em saquetel furado, ganha aqui, perde ali, porque o Espírito Santo ele não está, o Senhor não está abençoando. Por isso que eu e você temos que ter certeza que Deus que nós servimos
Falei para o Diácono Jimenez, para o irmão Roberto, Deus não nos trouxe até aqui à toa. Deus sabia cada um que ia cair pelo caminho, irmão Mauro. Já se foram mais de 70, 80. Essa igreja era para ter mais de 200 pessoas. Claro, se nós não pregássemos esta palavra, se nós não exigíssemos que cada um dos irmãos que passaram por aqui, que tem ministério, viesse cumprir o ministério. Se cada um se consertasse, cada um levasse uma vida diante de Deus. Se nós deixássemos, mesmo assim não seria confortável. Por isso que eu te digo, o Senhor não vai nesses últimos dias, querido, o Senhor não vai trabalhar mais com quantidade, Ele vai trabalhar com qualidade. O Senhor vai trabalhar com pessoas que verdadeiramente, irmão Ari, queiram servir a Ele, pessoas que queiram ser curadas como eu fui. Eu tenho um espírito, eu externo um espírito de gratidão por Deus. Me curou da coluna, me curou de 2 cânceres, me abençoou, me deu carro de presente, tem guardado, não tem deixado eu perecer. E aí eu tive que escutar do irmão: mas o pastor é abençoado, porque as pessoas lá de longe ligam, abençoa o pastor, mas não olha a plantação que eu fiz lá atrás, não olha as pessoas que eu orei lá atrás, que hoje o Espírito Santo, eu não preciso ligar para ninguém, irmão, o Espírito Santo toca nelas, meu servo Roberto. É assim que Deus trabalha. Agora, quando a gente vive uma vida, um evangelho frajuto, quando a gente anda, aleluia, como Tomé, que tudo você tem que ver, tudo você tem que pegar, porque você não consegue dobrar os joelhos e orar para que Deus entre com a providência. Mas eu creio que ainda Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Falta só um pouquinho de tempo, querido. Segundo os especialistas, dizem que de 2025 para lá, daqui 3 anos e meio, irmã Fernanda, cuidado com os teus planos. Daqui 3 anos e meio, nós vamos começar a viver o tempo de Daniel. 3 anos e meio. Daqui 3 anos e meio nós vamos viver os 3 anos e meio dos 7. Então se preparem. Não pensa que as coisas vão melhorar. O inimigo das nossas almas está faceiro, porque todo dia ele enganja. Por causa disso, por causa daquilo, ele arrasta as pessoas. E não se preocupe com a salvação de ninguém, não, querido. Se preocupe com a tua. Se preocupe com a tua, porque a salvação é individual. A salvação, cada um tem que cuidar da sua. Falei ontem com o meu pastor, eu falei para ele: eu me preocupo por causa, para mim não acabar como Moisés, espancando a rocha, espancando o Senhor, por causa do povo rebelde, dura serviço. Um povo que não quer saber do Senhor. Só que eu falei para o Diácono Roberto: nós precisamos pregar esta palavra, mudar esta palavra, irmão Mauro. Passar voto de 150 pila não vai resolver, porque daí nós estamos todo mundo indo para o inferno, querido. Esta palavra, ela tem que entrar no teu coração. Se essa palavra não entrar no teu coração, se essa palavra não te convencer que você precisa, aleluia, Jesus, melhorar dia após dia como eu, para que nós viemos herdar o reino do céu, para que eu e você possamos ter um lugar, aleluia, perto do Senhor, daí não adianta nós estarmos na igreja mesmo. Que daí as pessoas estão na igreja pelas coisas que o Senhor pode dar, e o Senhor não quer ninguém miserável, pobre. Se o Senhor quisesse alguém doente, irmão, tinha me deixado com aquele câncer no intestino até hoje, pregando, canceroso. Por que o Senhor me curou, irmão, ali da minha coluna que era podre? Por que Ele me curou? Para que eu pudesse dar testemunho que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor em espírito e verdade. E você tem que ter certeza uma coisa na tua vida: você tem que ser crente aqui, tem que ser crente em Paris, em Nova York, em Curitiba, aonde o Senhor te mandar, aonde você for, você tem que ser crente, para que Deus possa, aleluia, Jesus, se orgulhar de você, falar: eis aí o meu filho amado, em quem eu me compraço. Amém? E a palavra diz assim no 32, e eles iam, Jesus estava subindo, aleluia, para Jerusalém com os seus discípulos, e eles iam se maravilhando-se. Por que, irmãos, que eles se maravilhavam? Eles andavam com Jesus, eles não preocupavam com jejum, eles não preocupavam com o Corão, eles não preocupavam com a palavra, eles estavam com Jesus. Eu estou com Jesus, está tranquilo. Jesus ressuscita o morto, expulsa demônio, eu não preciso fazer nada. E Jesus tentando explicar para ele, é como hoje nós pregamos esta palavra, tentando explicar que vai chegar dias difíceis, dias trabalhosos, que você, irmã Sueli, não vai poder ajudar teus filhos. Se eles não quiserem aceitar Jesus em espírito e verdade, cumprir, você não pode ajudar. Eu não posso ajudar as minhas filhas se elas não quiserem o Senhor. Eu não posso. É uma coisa que cada um tem, o livre-arbítrio.
As pessoas têm que escolher o caminho que querem andar. E os discípulos de Jesus, eles iam, eles se maravilhavam com as curas, com as libertações, caminhando, né? As pessoas olhavam de certo para eles, irmão Mauro, e eles ficavam tudo cheio, com o peito estufado. Olha lá, olha os que andam com o Messias ali, olha os crentes ali, eles andam com o Messias, o chefe deles faz milagre, mas eles não se preocupavam com isso. Porque se eles se preocupassem com isso, aleluia, Jesus, quando Jesus foi questionado, ele falou: por que teus discípulos não jejuam? Ele falou: pode, né, jejuar enquanto o noivo está com eles aí, ó. Eu estou aqui, mas a hora que eu me for, a batata deles vai assar. Por isso que se desviaram tudo quando o Senhor, aleluia, Jesus, foi crucificado. Porque eles não entenderam esta passagem aqui, irmão. Eles não compreenderam o que o Senhor estava falando para eles. Dizia, e ia com os 12 e mencionou, dizendo-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Jesus disse, olha, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, no 33, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, aos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios. Jesus falando, viu, eu vou ser morto, viu, eu vou ser morto, eu vou ser tirado do meio de vós. Mas eles não tinham esta preocupação, porque eles achavam, aleluia, Jesus, como Judas achava, que Jesus ia ser o rei desse mundo. Imagina, irmão, você consegue conjecturar, irmão Mauro, a intenção de Judas? Ele achava que Jesus ia ser o príncipe desse mundo, ia mandar em tudo, e ele ia governar o dinheiro da terra inteira, ele ia ser o tesoureiro de tudo. É o que estava no coração dele. Quer dizer o quê? Alguns dos discípulos que vieram para Jesus, eles vieram para Jesus para servir a Jesus. Judas não veio para servir Jesus. Jesus amou Judas, mas Judas não amou Jesus. Enquanto ele podia meter a mão no saquetel, enquanto ele podia roubar, aleluia, o dinheiro das ofertas, Jesus era boa gente. Agora quando não deu mais, aí não presta mais. É assim que funciona. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender o porquê que as pessoas não se firmam em Jesus, porque elas têm outro intuito a não ser, aleluia, servir a Jesus. Mas pastor, daí tem que pagar um preço muito caro, como disse o pastor para mim ontem. Mas Jesus já pagou o preço. Não, querido, Jesus nos mostrou para nós como é pagar o preço. Ele nos mostrou, ele pagou o preço para que eu e você estivéssemos na presença dele. Ele não pagou o preço para que eu e você andáramos desviados a vida inteira e fazer o que quisermos. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos hoje. Porque você sabe, aleluia, Jesus, se os judeus não tivessem sacrificado ele, não tivessem crucificado ele, eu e você nem estávamos na presença do Senhor. Nós nem teríamos direito de estar servindo a Jesus, se os judeus não tivessem negado, não tivessem junto com os escribas, com os sacerdotes, com os romanos, ter crucificado a Jesus. Por isso que eu digo para você, tem coisas que muitas das vezes, quando a Bíblia ela nos faz falta, nós não conseguimos compreender. Por que as pessoas andam tanto aqui, tanto ali, sem compreender o que o Senhor quer fazer na nossa vida? Falei para o diácono Jimenez, eu falei, o que o Senhor está fazendo com nós é provar a nossa fé. O Senhor tem provado a nossa fé de um jeito, a fé no fogo, de um jeito sobrenatural. O Senhor tem nos espremido de um jeito, aleluia, Jesus, sobrenatural. Só que muitos dos irmãos que estão aqui lembram, tudo isso começou quando? O crente jamais esquece. Tudo isso começou quando? Começou quando o Senhor disse assim para mim: avisa os obreiros que eles vão ser provados. Vão ser provados como ouro no fogo. Foi quando o Senhor começou a provar. Acabou os obreiros. Quando o Senhor começou a espremer, quando o Senhor começou a colocar as peças, cada qual no seu lugar, não teve perseverança. Porque quando o Senhor quer me provar, a mim e a você, pode fazer o milagre que for, pode expulsar o demônio que for, pode ganhar quantas almas que for. Elias fez o fogo cair do céu, matou 450 profetas, e o Senhor não impediu dele entrar no coração dele aquele temor de Jezabel e se esconder naquela caverna e pedir a morte. Mas o Senhor tem falado como falou com Elias, dizendo: sai para fora, Elias. O que faz aí? Está com medo do que, Elias? Tem se escondido do que, Elias? Mas muitos dizem: não, está muito difícil a luta, tem um leão lá fora, como dizem em Provérbios.
Se eu sair lá fora, ele vai me pegar, ele vai me comer. E muitos não conseguem enfrentar essa luta. Por isso que o Senhor jamais vai fazer alguma coisa antes de avisar pelos seus profetas. Então você preste sempre muita atenção quando o Senhor falar com você. Quando o Senhor te der um alerta, preste bem atenção, querido. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Tem situações aí na cidade que se demorou 1 ano para se cumprir, mas hoje se cumpriu, já faz alguns meses. E as pessoas estão mal, cada dia pior. E quando o Senhor falava com eles, dizendo que ele ia ser tirado, ele ia ser, o 34 diz assim: escarnecerão, escarnecem da palavra. Hoje não é diferente. Ó, esses crentes aí pensam que vão para o céu, esse pingadinho de gente. Só falta ele dizer: seus fanáticos, deixa nós em paz. Daqui a pouco a gente vai deixar eles em paz. Daqui a pouco eles vão ficar, daqui a pouco eles não vão mais ouvir a minha, a tua voz. Daqui a pouco eles não vão mais ninguém ouvir falar que eu e você, aleluia, Jesus, aqueles crentes. Mas eles vão ter saudade dos crentes. Eles escarneciam de Jesus, eles açoitaram a Jesus, eles cuspiram no Jesus. Hoje o sacrifício da cruz está sendo cuspido, está sendo escarrado. Por que isso, irmão? Porque não é o que as pessoas querem de Jesus. Elas querem uma coisa a qual Jesus disse: se buscai, é Mateus 6,33. E quando o Senhor está falando disso, Ele não está falando de dinheiro. Ele falou, Mateus 6,33: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca o reino do céu, vem provisão sobre a tua vida. Você busca o reino do céu, vem cura, vem salvação. Você busca o reino dos céus, você jamais... Porque senão, irmão, nós precisamos, pegue a tua Bíblia e comece a rasgar as folhas e jogar fora, se ela não for se cumprir na tua vida. Porque se você, aleluia, Jesus, buscar o reino do céu e a sua justiça, quando o Senhor fala lá no Salmo, que ele diz assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, não é justo. A Bíblia está falando que não é justo. Não é justo, porque se for justo, o Senhor, Ele disse, e vamos para a Bíblia, vamos dentro da Bíblia para não ter murmuração. O Senhor disse, nem Salomão em toda a sua pompa, né, foi mais belo que os lírios do campo. Olha os pássaros, não semeiam e não plantam, e o Senhor mesmo assim não os deixa morrer de fome. O que falta é compromisso com o Senhor, é compromisso com a palavra, porque o ser humano, ele tem por si. Não vamos ser hipócritas, irmão Mauro. Quando eu vim para Jesus, quando eu vim para a igreja, Deus me fez promessas. E Ele disse para mim que me daria o triplo de tudo que eu tinha lá no mundo, que era só eu permanecer na presença dEle. Aí eu te pergunto, está com fé, querido? Está com fé? São 14 anos e meio quase. Está com fé para prosseguir, esperando na promessa? E se não der tempo de chegar? E se eu morrer amanhã, esta noite, ou daqui uma semana, e não der tempo de chegar? Vou chegar lá no céu me queixando ao Senhor? Tem crente que vai ser assim. Tem crente que vai ser dessa forma. Porque o Senhor mentiu para mim. São capazes de chegar lá e querer dar de dedo no Senhor, dizer: o Senhor mentiu para mim. O Senhor disse que ia fazer isso na minha vida, isso, e não fez. Olha eu aqui morto. E continua morto porque não ressuscitou. Continua sem a presença, sem o corpo transfigurado, continua sem a presença do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele não é o filho do homem para que minta. Só que as provações são necessárias, querido. Você querendo ou não, se você não aceitar a aprovação do Senhor, se você não aceitar o ministério, o qual não foi pastor, não foi igreja, não foi ninguém que colocou sobre a tua vida, foi o Senhor. Se você não se consertar e você não, aleluia, Jesus, não exercer, é problema seu com o Senhor. Só que não tem reino do céu, não tem alegria no Senhor, que é a nossa força. Eu não tenho força para servir o Senhor. Por que não tem força? Porque não tem compatibilidade com essa palavra. É incompatível, não é compatível com esta palavra. Não tem alegria no Senhor, não consegue entender que foi os discípulos, foi os profetas, eles passaram, irmão Charles, por provações. Adiantou. Daqui a pouco nós vamos começar a ouvir os crentes falar, como eu vi ontem. Adiantou Paulo passar. Paulo era rico, fazia tenda.
Parou de perseguir os crentes, virou crente para quê? Para morrer em Roma, decapitado. Nós já estamos ouvindo os crentes falar assim, querido. Isso aí é cuspir, isso aí é escarnecer da palavra de Deus. Porque Deus chamou os piores, Deus não chamou nem um bonzinho. Eu acho que o único ali que não tinha um passado, aleluia, Jesus, que não era condenável, acho que era o doutor Lucas, porque o restante, e nós não sabemos o que ele fazia também, mas o restante era tudo gente duvidosa, com caráter duvidoso, mas foram transformados. E quando nós falamos de Judas, nós vemos que o Senhor não conseguiu transformar o caráter de Judas, não porque o Senhor não tinha poder, é porque Judas não queria ser transformado. E assim é como hoje em dia, muitos não querem ter um caráter cristão aperfeiçoado. Por quê? Por causa deste versículo aqui, irmão, o 35. E aproximou-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça que te pedimos. Olha, nós queremos alguma coisa, nós queremos que o Senhor faça uma coisa para nós, o Senhor faça um negócio para nós. E o Senhor diz: o que vocês querem que eu faça para vocês? Eu quero sentar, quando nós chegarmos lá na tua glória, que o Senhor coloque eu à direita e ele à esquerda. Essa era a intenção de Tiago e João. Essa é a intenção de muitos hoje em dia. Eles querem o altar, mas não querem o peso do altar. Eles querem o nome, aleluia, Jesus. Eles querem o título, mas eles não querem o peso do título. Não querem a responsabilidade do título. Como João, aleluia, Jesus, e Tiago. E o Senhor disse-lhe: que queres que eu faça? 37. E eles disseram: concede-nos que na tua glória assentemo-nos na tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse para eles: não sabeis vós o que pedis? Muitas das vezes as orações não são atendidas. Muitas das vezes o Senhor não atende. Por quê? Porque são pedidos tolos, são pedidos ignorantes. Porque eles não poderiam, Tiago e João não poderiam. O Senhor disse para eles: vocês podem ser participantes do batismo que eu sou? Vocês podem passar pela angústia, pela luta que eu vou passar? Aí o Senhor pergunta para mim: será que eu e você podemos, aleluia, Jesus, passar essa prova, passar esse fogo, passar essa dificuldade na presença de Deus, tendo certeza que nós estamos como estavam Pedro e Tiago andando, e João andando com o Senhor? Eles andavam com o Senhor, eles estavam, e eu e você estamos andando com o Espírito Santo, a não ser que nós abandonemos Ele, a não ser que nós deixamos Ele, como Isaías 63:10, e não queremos mais. O Senhor está conosco, Ele tem cuidado, só que eu e você precisamos, aleluia, Jesus, ter uma fé, aleluia, alicerçada nesta palavra. Nós precisamos começar lá em Gênesis e até Apocalipse, para nós entendermos o porquê tanta luta, porquê tanto sofrimento, porquê tanta angústia. Acha que Noé não se fadigou de pregar aqueles 100 e poucos anos para aquele povo, e o povo escarnecendo? Jesus veio, ministério de 3 anos e meio. Imagina, irmão, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, menos do que o tempo que nós estamos aqui de 5 anos. Por que o Jesus não pode, como disse a palavra que o nosso irmão Diácono Roberto pregou, hoje não se faz mais milagres? Por quê? Porque as pessoas não têm fé. Não é por causa do profeta, do pastor, do homem e da mulher de Deus. Porque Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: vai, a tua fé te curou. Jesus falou porque ela tinha fé, nem que fosse o grãozinho de mostarda, querido, que a Bíblia pede para que eu e você tenhamos. Mas nós precisamos, aleluia, Jesus, se toda folha que caísse de uma árvore, se toda folha que batesse um vento caísse de uma árvore, e essa árvore falasse, chorasse e falasse: eu vou arrancar um galho meu, de tristeza, de angústia, porque caiu mais uma folhinha de mim, ela seria uma árvore morta. Assim é eu e você. Cada um que cair pelo caminho, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, nem que se desvie ninguém do caminho dele. Mas nós não podemos impedir ninguém, porque nós, esta palavra, por isso que eu disse: pregue, viva o que você pregue. Porque o peso não é subir aqui, querido, não é subir aqui só, o que você pregou aqui está tudo anotado, querido.
perdão que você pediu, está tudo anotado. Por isso que é complicado. Você subir aqui e falar, fala para os covardes, para os medrosos que eles podem voltar, e depois você volta. É feio, né? Só que está anotado. E naquele dia o Senhor vai parar e vai cruzar os braços e olhar dentro dos meus e dos teus olhos e dizer, me apresenta as tuas obras, me apresenta o que eu deixei no teu ministério para você, me apresenta o que eu dei para você fazer. Senhor, mas eu não queria, porque não tinha ninguém para ouvir a palavra, porque estava todo mundo se desviando. Ele falou, exato, você esqueceu de ler a minha lei, meus preceitos. Quando Pedro chegou e disse, Senhor, eles estão indo embora, o que eu disse para ele? Você quer ir também? E Pedro disse, para onde, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Nós não temos desculpa, querido. Não temos desculpa. O que falta é falta de caráter. Não tem desculpa. Está tudo anotado, está tudo escrito aqui. Se eu e você pegarmos a Bíblia, nós podemos chorar, amanhã tem alegria. Nós podemos gemer. Nós podemos, aleluia, Jesus, o Senhor pode fechar portas e cerrar porta, como cerrou a arca de Noé, e não abrir enquanto eu e você não nos posicionarmos. Ele faz isso, porque isso faz parte de que tratar comigo e com você, para que Ele não venha perder a nossa alma. A luta do céu e do inferno não é pelo meu carro, não é pelos teus olhos azuis, é pela nossa alma, querido. Essa batalha é uma batalha pela alma. Só que tem gente que não liga para a sua alma. Eu e você precisamos escolher para onde verdadeiramente nós queremos ir. Aleluia, Jesus. E eles disseram no 39, e eles lhe disseram, podemos, Jesus. Porém ele disse, em verdade vos bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Sabe o que quer dizer serei batizado? Eles não foram batizados no batismo de João. Os discípulos não foram batizados no discípulo de João. Ele falou, vocês podem beber o cálice que eu bebi? Vocês podem passar por esse sofrimento, por esta luta? Aí eu te pergunto, querido, como será, irmão? Como será, irmão Mauro, que Jesus olha para cá, para a terra? Como será que Ele olha? E Ele falando, meu sacrifício lá na cruz não adiantou nada, os açoites, olha lá, ó, eles não fazem nada, eles não andam nos meus caminhos, eles não me obedecem, eles não querem o meu espírito. Eu falei que eu ia ao Pai, eu ia preparar uma morada para eles, e eu deixaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria com eles até o dia da partida deles daquele lugar. Imagine como Jesus olha para este lugar, como Jesus olha para a terra, para quando as pessoas vão para a televisão receber prêmios e dizem, este lugar sem Deus, Deus queima 3 dias depois. A Bíblia diz, pastor, mas daí esse Deus que está pregando é mau. Não, a Bíblia diz que o Senhor não se deixa escarnecer. A Bíblia diz isso. Quando nós andamos na Bíblia, que nós não andamos confundido, enganado. Não é a luta do irmão Mauro, a luta do irmão Ari. Não é seu irmão Charles, seu irmão Abraham fazer alguma coisa para mim. Não é isso que vai me desviar dos caminhos do Senhor. Você não pode estar na igreja por causa de pastor, de irmão, de irmã. Você não pode desviar por causa de ninguém, irmão. Você tem que ficar na presença de Deus, porque o céu é tomado à força. E a força quer dizer o açoite, a cuspida, a perseguição. E o Senhor continuou dizendo para eles lá no 40, mas assentar-se na minha direita ou na minha esquerda, Ele falou, olha, vou mostrar para vocês. O Senhor quis dizer o que para eles? Viu, para você sentar à direita e você sentar à esquerda, eu vou te falar o que você tem que fazer. Você tem que pagar um preço, querido, porque foi colocado sobre a vida de cada homem, de cada mulher de Deus. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados e escolhidos são poucos para fazer a obra, porque o Senhor não chamou todo mundo, querido, para fazer a obra. Sabe por quê? Porque Ele sabia que muitos seriam como esses. Muitos se desviariam do caminho.
muitos não suportariam o fogo ardente. Aquele que disse: vai vir um fogo ardente sobre vós, e vão pegar vocês, vão trancar vocês, vão jogar lá no meirinho. Nós estamos avisados, querido. E ele disse: olha, Tiago, vou te falar uma coisa para você sentar aqui do meu lado com o João. Ó, parte B, ou a minha esquerda não me pertence a mim, concede-me mais isso, para que aqueles a quem está reservado. Por que estava reservado este lugar, irmão? Por que este lugar estava reservado? Porque o Senhor nos chamou, Ele chamou muitos para ser salvo, mas escolhido para fazer a obra, aleluia, são poucos. E agora, se os escolhidos para fazer a obra não querem, como é que os que foram chamados, a pessoa que refruta, que dá de mão, vai embora, não tem problema. Mas os que ainda não conhecem a palavra, aqueles, aleluia, Jesus, que muitas das vezes o Senhor coloca do lado da fila do mercado, e você fala: Deus te abençoe. A pessoa fala: você é crente? Sou, pela misericórdia de Deus. Mas Deus é bom o tempo todo. Quando você falar isso, você já fez a tua parte. Você vai sair dali, aquela palavra vai ecoar pelo Espírito Santo no coração daquele homem, daquela mulher, e vai ficar trabalhando. E a pessoa vai falar assim: mas como é que Deus é bom o tempo todo e acontece isso? Eu tenho que saber o que está acontecendo. E vem a curiosidade avulsada pelo Espírito Santo, e Deus começa a despertar. Por isso que você não precisa ser insistente, você não precisa ser chato. Você vai e prega aqui. E a Bíblia nos ensinou. Por isso que eu disse: é bom, irmão Charles, conhecer isso aqui, que dá para você se defender. Você vai e prega. Se eles não te der ouvido, a Bíblia diz: ó, chacoalhe até a poeira, que eu terei mais rigor de Sodoma e Gomorra do que eu tive daquele lugar. Porque um lugar ao qual, aleluia, Jesus, como aí do lado em Marmeleiro, um lugar ao qual o Senhor não tem espaço, no qual esta palavra que eu prego eu não consigo pregar lá, é um lugar que eu não devo me pôr. E é o que tem matado os crentes. Crente na igreja, na roda de escarnecedor ímpio, morto, homem morto andando, mulher morta andando. Resume-se a isso. Porque se as pessoas não olharem você, elas vão continuar contando piada suja na tua frente. Porque a autoridade, o brilho do Espírito Santo, aquele que Moisés desceu lá, lembra? Quando desceu lá do morro e as pessoas não podiam se ater com a face dele resplandecendo, você não tem. Se você não tem a presença de Deus, você não tem a autoridade de Deus, as pessoas continuam escarnecendo. Agora, quando você tem, as pessoas dizem: não, é crente. Eu cansei de contar. Entra em lugares aí, lugares de gente que só o sangue de Jesus. Mas o tempo que eu estou lá, não sai uma palavra debaixo do calão, porque eles sabem. Primeiro que eu vou repreender, eu não me importo onde que eu estou, porque eu tenho que ser atropelado se for necessário. Agora, quem não quer ser atropelado, junta-se, faz um só com eles. E aí que entra a maldição, vai entrando a palavra, vai entrando. Não querem ouvir, não sentam. Um dia desse eu fui visitar um casal aqui da nossa igreja, e a hora depois que eu orei na casa deles, quando eu saí para fora, correram para dentro. Eu vi, irmã Deus, correram para dentro. Você não precisa, a pessoa acha que você vai oferecer oração. Não precisa, a pessoa não precisa querer ser crente. Você vai, visita crente, você vai e prega para crente. Vou lá no irmão Mauro, prego. O dia que ele não quiser mais que eu pregue, eu não vou mais. Ah, pastor, vem falar de Jesus aqui. Não importa se chegou tribulado, chegou maconheiro, se chegou fumando. Dedo, né, irmão Mauro? Ele está ali de testemunha. Dedo. Eu digo: é isso. Uns fazem cara feia, os outros baixam a cabeça, o outro pensa, mas que a palavra entrou. É por isso que o Senhor disse: o meu e o teu lugar, a direita e a esquerda do Senhor está reservada, porque nós não negamos ao Senhor. Nós não vamos fazer que nem Pedro. Você era crente, né? Agora você está na bodega. Você era crente, agora você está aí tomando uma. Você era crente, agora você... eu era crente, agora eu estava crente e não estou mais. Eu escuto isso aqui nessa cidade. Nunca ouvi falar na minha vida esse provérbio falso. Eu estava crente, agora não estou mais. Como é que funciona isso? Quando eu falei hoje para o pastor, que ele me ligou, eu falei: como é que a pessoa pode
Falar que foi para a igreja, se batizou e depois volta. Ah, eu não quero mais ser crente, vou voltar a ser católico. Como é que funciona isso? Será que não aprendeu nesta palavra? Será que ela não aprendeu que a porca volta ao espojador, ao lamaçal, e o cão volta ao vômito? Será que ela não aprendeu que vem ele, 7 piores que ele, e o último estado será pior do que o primeiro? Ou é só virar as costas para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, se vire nos 30 que eu estou indo? É? Você acha que é assim? Não, eu não estou na igreja, mas eu estou crente. Mentira. Só é mais um membro que está apodrecendo. Cristo a cabeça, a igreja corpo, e eu e você membro. Membro fora do braço, e jogue no sol ali, deixe para você ver o que acontece. Não tem desculpa, querido. Ah, mas é por causa disso. Ah, é porque o fulano ia ficar e eu não gosto. A fulana canta e eu não gosto. É? Jesus vai falar também para você. O dia que chegar lá, o Jesus vai falar para você: eu também te chamei quantas e quantas vezes, você nunca me deu atenção. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, vós que não quis pregar a minha palavra. A Bíblia está falando, querido. Eu sempre digo, eu tenho argumento bíblico, meu irmão, para ficar 24 horas, porque foi assim que eu aprendi. Eu vim para a igreja, eu peguei esta Bíblia e eu li essa Bíblia 3 anos e meio incessivamente, não sei quantas vezes, lendo, relendo e relendo, para não esquecer por que o Senhor me trouxe até aqui. Mas eles vão ter que ver o quanto que vale a pena ser fiel na presença de Deus. Vamos ter que ver o quanto que vale a pena você obedecer ao Senhor chorando, gemendo. Que fome, peste não chegará à tua tenda, senão mais uma página que nós temos que jogar fora da Bíblia. Eu sempre aconselhei os irmãos: pega a tua Bíblia e comece a ler. Tudo que não te servir, você arranca e joga fora. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, porque é de Gênesis e Apocalipse, é inteira, a Bíblia é uma só. Se eu e você somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos nos adequar a esta palavra. E jamais pense que a Bíblia vai se adequar a você. Jamais pense que o Espírito Santo vai se adequar a você. Partindo já do pressuposto de quando você não se sujeita à autoridade, já está condenado. A Bíblia diz: toda autoridade é constituída por Deus. Pode ser o porteiro da Paraty, pode ser o delegado, o juiz dessa cidade. É constituída. Ele tem autoridade para estar naquela portaria, e o juiz tem autoridade para estar ali. Então não existe. A Bíblia diz que quando a gente, aleluia Jesus, ela não se atém à autoridade que é imposta sobre nós, nós somos, aleluia Jesus, considerados ímpios, rebeldes, dura-serviço, obstinados. Então tudo que o Senhor tem para fazer na minha e na tua vida, não tem demônio, não tem macumba, não tem feiticeiro, não tem voodoo, não tem magia negra, não tem nada que possa impedir o Senhor de trabalhar. O que pode quebrar tudo isso na minha e na tua vida é a perseverança no Senhor. E eu continuo fazendo adendo e dizendo: se fosse assim, se não fosse desta forma, eu estava morto. Satanás teria me matado, de tanto que fizeram para mim obras contrárias. Mas a Bíblia diz: pode-se amaldiçoar quem o Senhor abençoou. O Senhor transforma a maldição em bênção. Se o Senhor quiser mandar ele bater lá na tua porta e dizer: ó, o Senhor me mandou, você pega, consagra para Deus, diga aleluia. Quando Deus manda, tem que obedecer. É assim, querido. Então não tem enfermidade. Estou doente, falei para o irmão Ari, vamos orar, mas aperfeiçoa a sua fé. Faz campanha de oração, busca no Senhor, se humilha. Eu acho que está faltando humilhação diante de Deus, para que Deus possa, aleluia, para que possa mover o coração de Deus. Quando há humilhação, o Deus move montanhas por mim e por você. Quando há humilhação, Deus olha para mim e para você, e Ele diz: eu sei que ele está sofrendo, mas é necessário o meu e o teu sofrimento, a minha e a tua prova, a minha e a tua caminhada é necessário, para que eles olhem e eles vejam que você continua caminhando, como disse o diácono Roberto, e eu tenho dito sempre. Mas o diabo fala: já fiz de tudo, ele não parou.
já fez passar luta, fiz isso, aquilo. Aí vem o ímpio, já falei dele isso, já falei aquilo, já fiz isso e ele não parou. Porque você tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo para fácil. Quem não tem o Espírito Santo não tem temor no coração. Você não tem, não olhe, não sente. Não é aquela pessoa que não consegue sentar e dizer assim: Espírito Santo, senta aqui que eu quero conversar com o Senhor. Olha, está difícil para mim. Faça essa experiência na tua casa, na madrugada. Puxe 2 cadeiras. Puxa, irmã Gisele, 2 cadeiras. Põe uma ali, sente na outra e diga: Senhor Espírito Santo, faz favor, senta aqui. Eu preciso conversar com o Senhor. E abra teu coração e conta para Deus tudo o que tem acontecido com você. Não que Ele não tenha visto, mas a Bíblia diz que Ele quer que eu e você confessemos, eu e você falemos, eu e você pedimos com a nossa boca. Uma vez eu preguei isso e falei para uma irmã, louvava o Senhor lindamente. Hoje se encontra infelizmente desviada. E eu falei para ela no culto, ela foi para casa e fez. E disse que ela sentou e naquela cadeira, quando ela sentiu a presença do Espírito Santo. Irmã Aline, ela sentiu a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo falando com ela. E ela disse que chorava e não conseguia parar de prantos. Chegou na igreja, contou o testemunho. A igreja foi aos prantos. Por quê, irmão? Porque o Senhor diz que tem promessa na nossa vida, mas Ele quer que eu e você aprendamos a confiar nele. Não tem isso, irmão Ari, não murmura. Não tem isso, irmão Ribeiro, não murmura. Não tem isso, irmão Charles, não murmura. Diga: Senhor, eu vou, acabou, mas eu vou orar. Eu sinto, irmão, muitas das vezes tristeza, porque eu ensinei tanto, que eu cheguei a ficar 3 meses sem comer carne, irmão Ari. E eu chorava em casa, comia quando ia na casa dos outros, mas na minha casa não tinha, num tempo de prova, de luta, de necessidade. E era Deus, e o diabo falava: larga esse teu Deus e volta lá para ser feliz. E eu sabia que era Deus, mas quando eu chorei, quando eu me humilhei, quando eu dobrei o joelho, o Senhor enviou uma pessoa, bateu na minha porta, irmão, com uma bandeja, e falou para mim, olhou para mim e falou: o Senhor mandou te trazer essa bandeja de carne. Aí como é que eu vou falar para você que quando o Senhor falou para Elias: vai lá para o Criete, que eu vou mandar os corvos te levar pão e carne? Como é que não cumpre, irmão? Como é que consegue abandonar o Senhor? Como é que consegue não viver essa palavra, não crer? Se eu não fizer com o meu braço, não acontece nada. Não é bem assim, querido. É só o Senhor tocar assim, ó, botar num leito de enfermidade, tchau. Não tem braço, não tem saúde. Só faz porque o Senhor dá saúde. Só enxerga porque o Senhor dá visão. Só fala porque o Senhor dá voz. E se o Senhor fizer como Zacarias, Zacarias era desviado. Zacarias era um homem desviado na presença de Deus? Não. Ele só ia ser pai, aleluia, de João Batista. E para ser pai de profeta, tem que pagar um preço. E ele precisava crer. E uma dúvida que ele teve fez com que ele ficasse mudo até a nascência de Zacarias, de João, né? João Batista. Até ao nascer João, ele ficou mudo. Então Zacarias, por isso que eu digo para você, quando o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, Ele não se preocupa como é que eu e você vamos chorar. Ele não se preocupa o que nós estamos sentindo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele que está cuidando. Se você tem o Espírito Santo, Ele está cuidando de você até nas tuas lágrimas, no teu sofrimento, na tua enfermidade, nas tuas orações. Não tem oração que seja impedida pelo um homem ou uma mulher de Deus que honra ao Senhor. Um homem ou uma mulher de Deus que ele anda mesmo gemendo e chorando. Por isso que eu quero que você preste bem atenção. O Senhor disse: aqueles a quem está reservado. Se nós olharmos em volta e olharmos o mundo, o céu praticamente vai ficar vazio, né? O céu vai estar vazio, porque as pessoas não querem pagar o preço. Mas pela misericórdia de Deus, eu creio, irmão, como eu disse para o diácono Jimenez, eu não tenho esperança neste lugar, nesta cidade aí do lado. Eu não tenho esperança. Eu tenho esperança que o Senhor pegue algumas pessoas que ainda querem servir a Ele em espírito e verdade e tire,
disso. Mas uma coisa eu digo para você, é difícil, das pessoas que já se misturaram no lamaçal, as pessoas que já estão no habitué, como diz no francês, já estão no habitué vivendo no lamaçal, que elas queiram sair. Mas o Senhor vai pegar um povo, Ele tem um povo separado que Ele vai levantar ainda. E você vai ver pessoas, aleluia, glorificando a Deus, pessoas sentindo a presença de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas, aleluia, Jesus, que profetiza hoje e amanhã cedo acontece. Este avivamento não é o avivamento que eles estão esperando, querido, de encher a igreja, as pessoas se dobrarem para Deus, não. O avivamento que vai ter vai ser aquele, aleluia, de Isaías: prepara a tua casa, como disse para o rei, que amanhã tu vais morrer. Este vai ser o avivamento, que a pessoa vai ser tocada e ela vai dizer: eu preciso me ajeitar. Só que o Senhor não vai dar 15 anos, porque o Senhor sabe que vai desviar dos caminhos. Então hoje em dia, quando você fala, como esses dias eu falei aqui, eu falo na live, eu estava aqui, eu senti cheiro de velório. Eu senti cheiro de velório. Então, espera um pouco, porque nada foge ao controle do Senhor. Tudo o que acontece debaixo do céu, em cima da terra, está na mão do Senhor. É permissão de Deus. Só que quando um homem ou mulher de Deus de verdade fala, tem que acontecer. Não adianta dar profetada, irmão Jimenez, não adianta dar profetada e não acontecer nada, para ficarem zombando. Então eu digo, esse vai ser o avivamento, vai ser o último aviso que o Senhor vai dar. Não é para ninguém ficar com medo, é para ter temor mesmo. Não é para ter medo, é para ter temor, porque quem tem temor, ele sabe onde se colocar, amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, e você saiba que você tem um lugar reservado. Se você está aqui nesta noite, o Senhor te trouxe, você tem um lugar reservado diante do Senhor, porque o Senhor disse: não sou eu quem escolhe, o Senhor colocou, Deus colocou o chamado na tua vida. Aí vai de eu e você perseverarmos ou não, mas aí é conosco, amém? E que o Espírito Santo fale ao teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos orar. Vamos orar para que Deus, aleluia, nos traga cada dia mais esclarecimento, e para que toda vez que a palavra nos corrigir, irmão, para que toda vez que o Espírito Santo fale. Por isso que eu digo para os irmãos, eu sempre instruí os irmãos na palavra, e chega em casa e vai para a Bíblia. Ô pastor, mas você podia citar os versículos, que está preguiçoso. Vai ler a Bíblia, vai procurar no Google, quando quer procura um monte de coisa, daí não quer procurar a Bíblia. Esse é um dos motivos que eu não cito, irmão, muitas passagens com número e versículos, para que eu quero descobrir onde que está. Eu me fiquei abismado o dia que, aleluia, Jesus, eu contei para aquela irmã, e ela falou que não sabia que Jerusalém tinha sido sitiada, eles tinham comido as crianças, as pessoas estavam se comendo. Como é que pode? Mas Jerusalém não era um povo escolhido, não era um povo de Deus. Estavam matando as crianças e comendo, estavam vendendo lá a cabeça de bode, e estavam vendendo cabeça de mula e não sei o que, e uma pombinha, e vendendo fezes. Mas como é que pode isso, pastor? Povo de Deus, rebeldia. Eles estavam na rebeldia. Então preste bem atenção. Se tem muita necessidade, tem muita luta, as portas não estão abrindo, não está acontecendo, rebeldia. Então quando Deus fala comigo e com você, aleluia, Jesus, eu preciso e você precisa entender. Vamos orar, curva a tua cabeça. Soberano eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, coloca as tuas mãos sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Aqui está a tua palavra, Pai. O Senhor é o dono, Pai, de tudo. O Senhor sabe a onisciência, onipresença, onipotência, Pai. Coloca as tuas mãos, nos dá vitória, fala conosco cada dia mais, dá sonhos, dá visão, dá revelação, dá sonhos proféticos, Pai. Traz pessoas, Pai querido Espírito Santo, para que venham, Senhor, cada dia mais na tua presença. Eu te peço, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que seja, Pai querido Espírito Santo, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, não o meu, e que o Senhor possa trabalhar com o teu Espírito. Assim, Pai, nós repreendemos todo mal, toda praga, toda peste, todo vírus, toda bactéria sobre o lar dos irmãos, em nome de Jesus. Assim eu te peço e agradecemos, em nome de Jesus, amém?
Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo